A paz do Senhor a todos, sejam muito bem-vindos a mais esse grupo familiar. Eu espero que vocês estejam aproveitando aquilo que a gente está fazendo, o estudo, né? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as Escrituras Sagradas e onde nós encontramos Jesus nas Escrituras Sagradas, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Tá bom? Vamos tentar ver alguma coisa para a gente aprender um pouquinho mais. Ele nos recomendou, né, que a gente examinasse as escrituras, não é isso? E nós vamos tentar fazer, nos aprofundar um pouquinho mais hoje. Então vamos lá, me acompanhe um pouquinho, por favor. Vamos começar então a trazer os dados do Antigo Testamento. O Antigo Testamento é isso aqui, mais ou menos, né? Isso aqui está escrito em hebraico, é os primeiros dizeres dos 10 mandamentos, que eles chamam de 10 mandamentos. Está escrito Anochi Adonai, Lo Yeh. Anochi Adonai quer dizer, eu sou teu Deus único, né? Lo Yeh, não terá outros deuses, Lo Tissá, etc, etc. Kabed et avicha bet imecha. Enfim, aqui estão as leis e então tudo isso aqui chama-se Tanakh. Está vendo que está escrito a palavra? Tanakh, né? Tanakh é um acrônimo que são três palavras que chama-se Torá, tá vendo? Que são três T-N-K, né? Torá, Neviim e Ketuvim. Torá é o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros. Neviim são os profetas e Ketuvim são as escrituras, as escritas, né? São assim, ó. Torá, Nevim Ketuvim, Torá tem Bereshit, aqui está em hebraico, né? Bereshit, Shmot, Vaikra, Bamidbar e Dvarim. Não sei se vocês lembram, eu já mostrei para vocês, que o nome dos livros do Antigo Testamento, eles seguem normalmente a primeira frase, a primeira palavra que consistente do primeiro versículo daquele livro. Tá? Tanto que vocês devem lembrar, no livro Gênesis, que chama Bereshit no hebraico, ele começa dizendo assim, Bereshit, bara Elohim et hashamayim bet haaretz. Bereshit quer dizer no princípio, então no princípio Deus criou os céus e a terra. Por isso que ele deu o nome de Bereshit. Tá? Muito bem. Os Neviim são exatamente esses, né? Josué, Juízes, são os profetas, né? Tem profetas maiores e menores. Eu não vou entrar em detalhes, porque eu já fiz um estudo sobre isso, vocês já devem ter, deve estar no canal, se vocês quiserem, vocês podem pegar lá. Ali está tudo detalhado, né? Muito bom. Depois tem os Ketuvim, que são os escritos. Tem então Salmos, Provérbios, Jó, os rolos, né, que chamam de rolos, tem a Ruth, Lamentações, Eclesiastes também está aqui, livro de Esther, enfim, então os livros estão todos aqui. Bom, esse aqui mais ou menos é o que a gente vai encontrar, como é que se resume o Antigo Testamento. Depois nós vamos voltar para ele um pouquinho. O Novo Testamento, ele é constituído primeiro vem os evangelhos, que são 4, você sabe, né? O primeiro livro é Mateus, Marcos, Lucas e João, e todos eles descrevem a vida de Jesus, né? Eu vou dizer mais ou menos alguma coisa lá embaixo, né? Mas cada um desses, eles eram seguidores de Jesus, eles andaram com Jesus durante a sua estada aqui na Terra, né? Então eles descrevem de uma forma, cada um diferente, peculiaridade de cada um, né? Eles descrevem a vinda de Jesus. Depois nós temos o livro histórico, que é Atos dos Apóstolos, depois nós temos as epístolas paulinas, que são Romanos, Coríntios, Gálatas, etc. Estão escritos aqui os livros. Eu não vou entrar em cada livro, mas só para vocês terem uma ideia. Depois vocês têm Tiago, Pedro e tem Apocalipse, né? Muito bem. Os 4 primeiros livros, como eu estava dizendo para vocês, eles narram a história de Jesus. Desde o seu nascimento até a sua morte. Não, até a ressurreição. Cada um tem uma visão diferente. A gente sabe, por exemplo, que Mateus ele descreve Jesus como se fosse um Messias, né? Como um Messias vindo, né? Então ele coloca tudo que ele coloca como Messias. E cada um deles diz o único que descreve Jesus como o próprio Deus é o João. É o único. Vocês podem pegar o livro de João, aliás, o livro de João no primeiro versículo, no capítulo, primeiro capítulo, número 1, no versículo, no princípio era o verbo. E o verbo se fez carne e o verbo está entre nós. É o único, realmente, dos apóstolos que descreve Jesus como Deus. Tá? E agora nós podemos perguntar, onde é que nós vamos encontrar Jesus nesse tudo que nós falei até agora? Pode ser para você, nós vamos encontrar Jesus
Vou voltar aqui para vocês verem. Nós vamos encontrar Jesus. Vou colocar aqui o modo onde vocês vão encontrar Jesus. É exatamente tudo isso que eu estou passando. É tudo. Jesus está em todos os lugares. Tudo que está escrito aqui, vocês vão encontrar Jesus. É possível? É possível. Vamos começar aqui. Ó, primeiro livro, como é que chama? Gênesis, onde tem, né, você tem o Tanakh, você tem a Torá, Nebim, Ketuvim. A Torá em si, onde é o primeiro livro, então, é Bereshit. Isso, Bereshit. Bereshit é Gênesis, é no princípio. Vocês já ouviram, né? Dos meus últimos estudos, eu falei bastante sobre isso, né? Quando Deus diz assim, haja luz, né? E houve luz, e Jesus ele revela para nós que ele é a luz do mundo. Então, a gente chega a uma certa conclusão óbvia de que Jesus está conosco desde Bereshit, desde o princípio. Tá? Então, Jesus está desde o princípio. Nós vamos ver mais adiante, vocês vão ver algumas colocações. Então, se a gente tiver que descrever qual a diferença, então, entre os primeiros livros, que são os Antigo Testamento, e os Novos, né? O Antigo Testamento, ele profetiza a vinda do Messias de uma forma que não deixa dúvidas que ele está falando, está se referindo a Jesus. De novo, o Antigo Testamento inteirinho, ele anuncia o que vai vir, que chama-se o Messias, que chama de Mashiach, né? Mashiach é o Salvador, ele vai vir e descreve essa pessoa, esse Salvador, de uma forma indubitável. É o próprio Jesus. Tá? E o Novo Testamento? Ele confirma tudo aquilo que foi dito no Antigo Testamento. O Antigo Testamento ele profetiza a vinda, não simplesmente ele vai vir. Ele dá detalhes, onde vai nascer, como vai nascer, o que vão fazer dele, como é que vai ser recebido, se vai ser recebido, se vai ser tudo está dizendo, está tudo descrito. Por isso que é uma forma assim incontestável. Então, o Antigo Testamento ele descreve a vinda do Messias, que indiscutivelmente é Jesus, e o Novo Testamento ele confirma tudo aquilo que está no Antigo Testamento, tá? Isso aqui, eu gostaria muito que você não acreditasse em mim. Não pensa que eu estou certo, não. Pensa você. Não precisa acreditar no que eu digo, mas busca a informação para saber se aquilo que eu estou dizendo bate mais ou menos com os seus pensamentos, tá bom? Vamos pegar algumas passagens na Bíblia que vão nos levar a mais uma conclusão, ou então uma confirmação do que nós estamos falando aqui. Se vocês forem pegar, por exemplo, essa passagem de Mateus, que é exatamente o Sermão da Montanha, né? Vocês vão ver assim que Jesus diz, né? Isso é palavra do próprio Senhor Jesus. Ele fala assim: não cuideis que eu vim destruir a lei dos profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Está escrito aqui, ó, cumprir. De que leis que ele estava se referindo? Claro que estava do Antigo Testamento. Aí você fala assim, então, como é que é esse negócio do Antigo Testamento? Nós vamos ter que cumprir isso? Como é que nós vamos fazer? Nós vamos ter que fazer Shabbats, enfim, depois nós podemos entrar em detalhes sobre isso. Porque, em verdade, eu vos digo, presta atenção no que está dizendo aqui, que até que o céu e a terra passem, nem um jota, nem um tio se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido. Repetindo, repetindo. Até que o céu e a terra passem, nem um tio, nem uma vírgula, nem um jota, nada se emitir, vai se omitir da lei sem que ele venha a ser cumprido. Então, a gente pode concluir de uma forma clara aqui, pelo que o próprio Senhor Jesus está dizendo, que o Antigo Testamento inteiro é um livro profético, porque muita coisa já aconteceu, está confirmado pelos evangelhos do Novo Testamento. Não é isso? E muita coisa está escrita lá que ainda vai acontecer. E aqui Jesus está dizendo que
não vai acabar nada enquanto não, tudo se cumprir. Tá? Ele alerta: qualquer um, pois, que violar um desses menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado o menor do meu reino, do reino dos céus. Assim como que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Ok? Mateus. O livro de Mateus, capítulo 1, diz o seguinte: e ela dará à luz a um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Isso aqui é algum exemplo para vocês entenderem tudo que nós estamos falando até agora. E projetando ele isso, eis que um sonho, e apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho, você já conhece essa passagem, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque porque o que está nela está gerado pelo Espírito Santo. Ela dará luz a um filho e vai pôr o nome dele de Jesus. Sabe por quê? Porque ele salvará o seu povo de seus pecados. Não é isso que Jesus veio fazer aqui? Está dizendo aí, né? Está em Mateus. Mateus é o quê? É o Novo Testamento. E depois ele continua dizendo: tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor. Gente, tudo isso se cumpriu. Ele está falando, ele está contando, está relatando um fato de que Jesus veio através da Maria, né? De Maria. E ele está dizendo que tudo isso veio para que se cumprisse a lei. Uma vez me perguntaram: puxa, mas por que Deus é cruel? Ele não poderia amenizar um pouquinho a vinda de Jesus? Ele precisava deixar ele sofrer desse jeito? O que você responderia para eles, essas pessoas? Pode responder exatamente o que está escrito no 22. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito nos profetas do Antigo Testamento. Ok? Muito bem. No 23, eis que a virgem conceberá e dará luz, tá? Etc, etc. Agora vamos ver Isaías. Isaías é Antigo ou Novo Testamento, você sabe? Antigo, tá certo? No capítulo 7, versículo 14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e será o seu nome Emanuel. Emanuel quer dizer Deus conosco. Em hebraico, Imanu, conosco. Ele, sabe que tudo que termina com ele, ou começa com ele, representação de Elohim, que é Deus. Né? Ele, Elohim. Certo? O que vocês acharam até aí? Vocês estão entendendo? Eu acho que vale a pena pensar muito a respeito. O Antigo Testamento é tão importante quanto o Novo Testamento, porque tudo fala de Jesus, tudo, desde o primeiro até. Aliás, tudo só se refere a Jesus. Muito bom. Nessa mesma linha dos capítulos que a gente está lendo até agora, está em Mateus 5 ainda, Jesus nos esclarece a lei dentro do espelho. Lembra que eu falei que eu não vim aqui anular a lei. Ele não veio anular a lei, ele veio cumprir a lei. Aí você poderia perguntar, mas essas leis do jeito que o judeu faz, se é assim que tem que seguir? Não é possível, porque não sei o quê. Por que nós cristãos não estamos fazendo isso? Eu posso dizer para você com conhecimento de causa, porque eu sei como os judeus fazem isso. Eu nasci judeu, hoje eu sou cristão. Eu sou cristão de coração e com entendimento, porque a minha vida inteira eu busquei Jesus. Eu busquei. A vida foi me levando por um caminho, por um outro. Eu já passei por tantos, mas eu, no fundo, no fim eu sei, agora eu sei de que eu estava em busca do que eu estava buscando de Jesus. Tá? Repetindo então, Jesus esclarecendo a lei. Essa parte nós lemos agora há pouco, né? Não cuideis que destruir a lei, então deixei aqui só para vocês verem. Mas veja como ele começa a esclarecer a lei. Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás. Jesus, ele está deixando claro para a gente como a gente deve cumprir a lei. E se você já leu isso algumas vezes e não pegou essa ideia, aproveita para ver agora, realmente é muito interessante.
Vocês ouviram o que foi dito aos antigos: não matarás. Eu, porém, vos digo que qualquer um que sem motivo se encolerá contra seu irmão será réu de juízo. Você entendeu? Vou repetir. Não precisa matar. Qualquer um que realmente, sem motivo, se encolherá, ficar com raiva do irmão dele, ele está fazendo a mesma coisa. Ok? Eu não estou dizendo que seja você, mas alerta as pessoas que você tem mais perto de você, porque é muito importante o que está sendo dito aí. Vocês vão ler mais aí, né? Tem um monte de detalhezinhos. Não vou ler tudo para não ficar muito longo. Mas continuando. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não cometerás adultério, né? Eu, porém, vos digo, presta atenção. Se você atentar uma mulher para cobiçar a mulher, já no seu coração, você cometeu adultério. Entenderam? Jesus deixou claro isso. Pega a tua Bíblia, depois confira tudo isso. Também foi dito: qualquer que deixar sua mulher até que lhe dê a sua carne de desquite. Eu, porém, vos digo: qualquer que repudiar a sua mulher, a não ser por causa de prostituição. É a única coisa que pode, que pode ser cumprida, a separação. Tudo escrito. Não prejurará, mas cumprirá seus juramentos. Vocês ouviram dizer que é olho por olho e dente por dente. Isso no judaísmo, né? Eu, porém, vos digo: não resistais ao mal. E se qualquer te bater a face direita, oferece também a outra. Ou, ou ao que quiser pleitear contigo, tira a tua roupa, dá para ele. Tira a capa, dá para ele. Deu para entender? Se alguém te obrigar a andar uma milha, vai com ele duas. Ok? Vocês ouviram os antigos dizendo para vocês: ama até o próximo e aborrece o seu inimigo. Eu, porém, vos digo: sabe o quê? Amai aos vossos inimigos e bendizei os que vos maldizem. Faça bem aos que te odeiam e ore pelos que te maltratam e te perseguem. Jesus nos ensinou tudo isso. Sabe para que tudo isso? Sabe para quê? Lendo 45, está dizendo aqui: para que sejais filhos do Pai que está no céu. Você se considera filho? Então você deve estar seguindo tudo isso que ele está dizendo para nós. Ok? Desculpa, mas eu preciso te perguntar: você está pronto para a volta de Jesus? Mais uma vez, eu vou dizer para você: eu não sei quando ele volta, claro. Mas eu não sei porque eu sinto que não vai demorar. Eu não sei quando, mas eu sinto que não vai demorar. E na dúvida, eu quero ler para vocês, está escrito aqui: buscai ao Senhor enquanto ainda se pode achar. Leia-se de novo, está em Isaías, está no Antigo Testamento ainda, que é a mesma coisa que o Novo, quer dizer, só uma questão de profético. E vocês viram que Jesus disse: não vai passar um tio sem que tudo seja cumprido. Busca o Senhor enquanto ainda se pode achar. Mas, irmãos, acompanha comigo. Jesus é o próprio Deus. Você tem alguma dúvida? Leia mais, estude mais. Jesus é o próprio Deus. Jesus, ele se fez carne para vir aqui pagar a nossa pena. Já falei sobre isso nos últimos estudos. Ele veio aqui para pagar em nosso lugar. Jesus veio a esse mundo, ele veio por amor a você, por amor a mim, por amor a todos nós. Ele veio morrer no nosso lugar. É para isso que ele veio.
para cumprir aquilo que estava dizendo também na profecia, mas ele veio para morrer em nosso lugar, em meu lugar, em seu lugar. Ele veio para nos oferecer, ele veio para nos dar gratuitamente, não depende de nós. Ele veio para nos oferecer de uma forma gratuita o quê? A vida eterna. A vida eterna, ele veio nos oferecer isso. Jesus, ele não é um Salvador, ele não é mais um Salvador, ele é o único Salvador. Jesus é o único caminho que nos leva lá, na vida eterna. Ele é o único caminho. E como disse, não será, não, jamais será por uma obra nossa, porque a gente fez por merecer, viu? Não será. Mas será com certeza por amor que ele tem a cada um de nós. Só Jesus pode me salvar, te salvar, salvar a nós e nos dar a vida eterna. Só cabe uma coisa, e ainda está em tempo. Isso tem que ser feito enquanto há tempo ainda. É receber Jesus em nosso coração, como nosso único caminho, como a nossa verdadeira vida, como nosso Salvador, no nosso coração. É isso, é bem simples. É só isso que ele pede. É só isso que o Pai pede. Com tudo que ele está oferecendo, é só isso que ele pede. Que a gente ofereça, que a gente aceite, que a gente queira aceitar e aceite de bom grado, de coração aberto. Tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Diga glórias, glórias a Deus. Amém? Yevarechecha Adonai vishmerecha. Yair Adonai panav elecha lichuneika. Issa Adonai panav elecha. Yasim lecha shalom. Shalom, 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 bracha. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado, Senhor, que foi a sua palavra, da forma como o Senhor me transmitiu. Obrigado, obrigado, Senhor, pela sua benevolência, pela sua magnificência, Senhor. Obrigado por tudo. Obrigado por tomar conta do pastor João, da pastora Suzy, do pastor Nelson, da pastora Fátima, do pastor Sidney, da pastora Rosângela, de todos os pastores, de todos os presbíteros, todos os líderes, todos os nossos companheiros, todos os nossos membros. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Obrigado por tomar conta da minha família, dos meus filhos, netos, da minha família é grande, graças a Deus. Cuida dos que estão em Israel. Cuida dos meus filhos que ainda não aceitaram, Senhor. Leva a sua palavra de uma forma que o Senhor achar melhor. Me ajude a chegar neles e conversar com eles, em nome de Jesus. Amém, amém. Que Deus acompanhe vocês, Deus abençoe tua casa, em nome de Jesus. Amém.